E aí galera, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade às nossas aulas de eletricidade. Hoje a gente vai dar continuidade às leis de Kirchhoff, que a gente começou na aula passada. A gente falou de alguns elementos dos circuitos, o que é um nó, o que é um ramo, o que é uma malha, e também deu início às leis de Kirchhoff pela primeira lei de Kirchhoff, que também é conhecida como lei dos nós. Hoje a gente vai dar continuidade e vamos aprender a segunda lei de Kirchhoff, que também é conhecida como lei das malhas, beleza? Então vamos lá. A segunda lei de Kirchhoff diz o seguinte: a soma algébrica das tensões em uma malha é igual a zero. Veja bem, eu falei malha, não falei se era uma malha essencial ou uma malha externa ou o que seja, certo? Qualquer tipo de malha, a soma algébrica das tensões nela vai ser igual a zero, certo? A gente só tem que prestar bastante atenção no que vai ser um aumento de tensão ou uma queda de tensão, certo? A gente tem que padronizar. Se a gente for fazer aumento de tensão positivo, então todos os aumentos de tensão na malha, a gente vai colocar um maisinho, a gente vai somar, certo? E todas as quedas de tensões em uma malha, a gente vai subtrair, vai juntar tudo isso e igualar a zero, certo? Todos os elementos da malha tem que ter um aumento de tensão ou uma queda de tensão, certo? Geralmente, assim, os aumentos de tensão vão vir das fontes e as quedas de tensões das resistências, mas não sempre, certo? Por quê? Porque a fonte pode estar invertida ao sentido que você está percorrendo na malha. Aí você vai ter uma queda de tensão. Ou então você está seguindo um caminho que não é o da corrente. Então, a resistência vai ter um aumento de tensão, certo? Eu estou falando que geralmente vai ser assim, mas a gente tem que prestar bastante atenção nisso, certo? Mas calma, a gente vai ver isso nos exemplos, tudo direitinho, certo? A gente sempre vai percorrer a malha em um sentido específico que a gente vai predeterminar, ou sentido horário ou sentido anti-horário, certo? A gente vai dizer que esse sentido vai ser o sentido da corrente que a gente vai estar arbitrando, certo? A gente vai estar supondo que a corrente está indo no sentido horário. Aí a gente vai fazer os cálculos como se a corrente estivesse no sentido horário. Se a gente encontrar uma corrente positiva, então é porque a corrente nessa malha realmente está no sentido horário. Se a gente encontrar um sinal contrário, um sinal negativo, quer dizer que a corrente, na verdade, não está no sentido horário que a gente fez os cálculos. Na verdade, vai estar no sentido anti-horário, certo? Então, quer dizer que o sinal, positivo ou negativo, só vai indicar o sentido da corrente, certo? Prestem bastante atenção nisso. Aqui a gente vai dar início à análise desse circuito, certo? Um circuito simples que só tem uma malha. E a gente vai, por exemplo, começar daqui. Pode começar da onde vocês quiserem, certo? E do sentido que vocês quiserem. Aqui foi determinado o sentido horário para a corrente, então a gente vai seguir esse sentido aí. E pode começar da onde a gente quiser. A gente vai começar desse ponto. Então, no sentido horário, vai vir este elemento aqui, que é uma fonte de tensão. Essa seta está indicando, outra forma de indicar a polaridade do componente, certo? Por exemplo, a seta vai ser o lado positivo e a outra ponta vai ser o lado negativo, certo? Está indicando o seguinte: está tendo um aumento de tensão, ó. Seguindo a seta, está tendo um aumento de tensão, um aumento de tensão de E2. A gente vai predeterminar que aumento de tensão vai ser positivo, certo? Mas vocês fiquem a cargo de vocês, vocês escolhem. Eu gosto de fazer dessa forma: aumento de tensão positivo. Então, ó, aumento de tensão positivo, então a gente vai somar E2. E chegamos nesse ponto. Seguindo o sentido horário, vai vir este outro componente, que é outra fonte de tensão, que está tendo um aumento de tensão também. Um aumento de tensão de E3. Então, vou somar E3 aqui. Está vendo que a seta está no sentido oposto, certo? Então, está tendo uma queda de tensão. A queda de tensão de quanto? De
V2 nesse caso. Então, a gente vai subtrair V2, está aqui, ó, menos V2. Sentido horário, chegamos aqui, vai vir para cá, está tendo outra queda de tensão. Está indo do mais, ó, para o menos. Então, está tendo uma queda de tensão de quanto? De V3. Tá aqui, menos V3. Chegamos nesse ponto. Olha aqui, tem uma fonte invertida ao sentido que a gente está percorrendo. Então, ó, vai ter outra queda de tensão de valor E1. Aqui, ó, menos E1. Aqui, outra queda de tensão de R1, que a tensão foi chamada de V1. Então, está tendo outra queda de tensão de V1. E chegamos no ponto que a gente iniciou a nossa análise. Então, a gente vai igualar a zero. Pronto, é só isso. A lei das malhas é só isso. Percorrer a malha somando ou subtraindo as tensões de cada componente. Todo componente tem uma tensão que a gente vai somar ou subtrair, certo? Uma queda de tensão subtrai, aumento de tensão a gente soma, certo? Ou então, a gente pode passar todos os negativos para o outro lado, que vai dar essa outra fórmula que diz o seguinte: a soma dos aumentos de tensão vai ser igual à soma das quedas de tensão. Então, vai ser isso aqui, que é a mesma coisa que o de cima, certo? A gente só passou os negativos para o outro lado. Tudo bem? Então, vamos verificar exatamente quais são os passos que a gente vai ter que fazer para resolver os circuitos, certo? Ó, aqui está outro circuito simples que só tem uma malha, certo? Eu estou fazendo só um exemplo simples porque a gente vai fazer com mais de uma malha depois para a gente ter exemplos, certo? Então pronto, essa daqui só uma malha. Então a gente vai primeiramente fazer o seguinte, tá vendo que não tem nada nomeado aqui, não tem nenhum nome de tensão em canto nenhum, certo? O primeiro passo vai ser nomear as tensões que não foram nomeadas ainda pelo problema, certo? Nesse caso aqui, nada foi nomeado. Então, o primeiro passo é nomear as tensões. Então, pronto, ó. Esse daqui eu chamei de VR1, esse aqui eu chamei de E1, esse aqui VR2, E2, VR3, VR4, VR5, E3, VR6 e E4, certo? Ó, para as resistências, eu sempre estou colocando um V, que indica tensão, certo? E o nome do resistor, R1. Eu faço dessa forma, certo? Um V para indicar que é tensão, que eu estou nomeando, e R1 que é para dizer qual tensão eu estou falando, certo? E nas fontes, geralmente a gente usa, as questões gostam muito de E, para indicar para as fontes de tensão, certo? Tem outras que utilizam só o V e um número, tem outras que utilizam só um U e o número, certo? Isso aí vai depender de cada questão, vai depender do gosto de cada escritor, certo? Mas para resistência eu gosto muito de utilizar V ou U e o nome da resistência. Isso fica a cargo de vocês. Se vocês quiserem colocar coraçãozinho, V coraçãozinho, fique à vontade. V estrelinha, fique à vontade. Faça do jeito que vocês quiserem, desde que vocês nomeiem e digam qual é o coraçãozinho que vocês querem nomear aqui, certo? Qual resistência vocês querem com um coraçãozinho. Segundo passo é determinar a nossa corrente, certo? A corrente de malha. Cada malha a gente vai determinar uma corrente, certo? E vai determinar também o sentido dessa corrente. Se vai ser percorrendo no sentido horário da malha ou no sentido anti-horário da malha, certo? Vai depender de vocês também. Aqui eu coloquei no sentido horário e chamei essa corrente de malha de I, porque só tem uma malha. Então eu coloquei I. Se tivesse duas malhas, uma eu colocaria I1, a outra eu colocaria I2. Ou IA, IB. Fica a cargo de vocês. I por quê? Porque é corrente, certo? A gente utiliza I para corrente, V para tensão ou U para tensão também. O terceiro passo vai ser definir as polaridades dos componentes a partir do sentido da corrente que vocês escolheram, certo?
fica bem mais fácil dessa forma para não confundir. Se vocês quiserem colocar as polaridades invertidas, vai dar uma confusão danada. Eu prefiro que vocês façam dessa forma para evitar confundir a cabeça de vocês na hora da resolução, certo? Então pronto. O sentido está no sentido horário. Agora vamos definir as polaridades. Vamos começar desse ponto aqui. Daqui para cá, a corrente está vindo nesse sentido, da esquerda para a direita. Então quer dizer que o potencial, maior potencial, vai estar de qual lado? Do lado esquerdo ou do lado direito da resistência? Se a corrente está vindo nesse sentido, então quer dizer que a corrente sempre sai do maior potencial para o menor potencial. Lembre-se disso. Então, nesse caso aqui da resistência, eu vou colocar o positivo desse lado e o negativo do outro lado. Por quê? Porque a corrente está vindo da esquerda para a direita. Isso nas resistências. Por quê? Porque nas fontes de tensão a gente já tem a polaridade delas. O lado maior vai ser o lado positivo e o lado menor vai ser o lado negativo. Então aqui já está definido, não importa o sentido da corrente, certo? Aqui, a corrente nesse resistor está vindo de cima para baixo. Então quer dizer que o maior potencial está em cima, menor potencial está embaixo. Essa outra fonte de tensão, positivo em cima, negativo embaixo. R3, de cima para baixo a corrente está vindo, então o positivo em cima, negativo embaixo. Nesse R4 aqui, a corrente, para seguir no sentido horário, ela vai vir da direita para a esquerda. Então quer dizer que o maior potencial vai estar do lado direito e o menor potencial do lado esquerdo. Aqui vai começar a subir a corrente para poder chegar nesse ponto. Então quer dizer que o maior potencial vai estar embaixo, menor potencial em cima. Fonte de tensão já está determinado. Então negativo embaixo, positivo em cima. VR6, o positivo, a corrente está subindo, então o positivo vai estar embaixo e o negativo em cima. Fonte de tensão já está definido e pronto. Polarizamos todas as tensões de todos os componentes. Pronto, acabamos o terceiro passo. Agora o quarto passo é montar a lei das malhas. Como é que é a lei das malhas? A soma algébrica da malha, das tensões na malha, é igual a zero. A gente começa da onde a gente quiser, certo? Eu comecei desse ponto aqui, então, daqui para cá está tendo uma queda de tensão, então vai menos R1, menos VR1. Daqui para baixo vai ter outra queda de tensão, porque o positivo está em cima e o negativo embaixo. Então, nesse sentido, está tendo uma queda de tensão de valor E1. Coloco aqui, menos E1. Daqui para cá, outra queda de tensão de VR2. Daqui para cá, outra queda de tensão de valor E2. Daqui para cá, outra queda de tensão de valor VR3. Daqui para cá, outra queda de tensão por causa de VR4. Daqui para cá, menos VR5. Agora essa tensão está menos para mais. Então, a gente está aumentando a tensão. Aumentando a tensão vai ser positivo. Daqui para cá, a gente está indo do mais para o menos. Então, está diminuindo a tensão. Então, é negativo. Daqui para cá, outro aumento de tensão. Do menos para mais, está tendo um aumento de tensão. Mais é 4. E chegamos no ponto que a gente iniciou, então a gente iguala a zero. Pronto. Montou a lei das malhas. Acabou. Acabou a formulação da lei das malhas, certo? Agora a gente vai para o quinto passo. O quinto passo é utilizar a lei de Ohm para deixar essa equação aqui dependente apenas da corrente de malha, certo? Para todas as malhas, a gente vai deixar a sua equação da lei das malhas dependente apenas das correntes de malha, certo? Isso aí é para ajudar na resolução dos nossos circuitos, certo? Então, vamos lá fazer a mágica e pronto. Como é que eu transformei essa tensão aqui para depender apenas da corrente de malha? Utilizei a lei de Ohm, que diz que tensão é igual a resistência vezes corrente, certo?
Lembra lá da pirâmide da lei de Ohm, né? Que a tensão é em cima, a resistência e a corrente embaixo. Então, se eu quiser a tensão, eu vou multiplicar resistência vezes corrente, que foi o que a gente fez aqui. Lembre-se de manter o sinal que já estava antes, certo? A gente só está substituindo a tensão. A tensão vai ser R1 vezes I, nesse caso. E1, a gente continua com E1 aqui, depois a gente vai substituir por 5 volts, certo? Daqui para cá, VR2 vai ser R2 vezes I. R3 vai ser 0,5 vezes I. VR4 vai ser R4 vezes I. R5 vezes I. R6 vezes I, certo? Foi o que a gente fez aqui nessa equação, certo? Descobriu a tensão de todas as resistências. Colocou utilizando a lei de Ohm, tudo bem? Depois a gente vai substituir os valores e resolver o sistema de equações. Nesse caso que só temos uma malha, só vai ter uma equação. Mas quando a gente tiver duas malhas essenciais, eu digo, certo? Quando a gente tiver duas malhas essenciais, porque a gente só vai utilizar as malhas essenciais para a lei de Kirchhoff, certo? Fica bem mais fácil para não confundir, certo? Utilizar apenas as malhas essenciais, tudo bem? Então, se a gente tiver duas malhas essenciais, a gente vai ter duas equações. Duas equações porque a gente vai ter duas correntes de malha. Se tiver três malhas essenciais, a gente vai ter três equações, três correntes de malha, certo? Aí vai ter que resolver utilizando um sistema de equações, tudo bem? Nesse caso está fácil, porque só tem uma malha, então é só substituir os valores e substituímos os valores. Onde tinha a resistência, eu coloquei o valor da resistência, certo? Ó, o R1 vale 3 ohms, eu coloquei 3 aqui. E1 vale 5, eu coloquei 5. R2 vale 0,5, eu coloquei 0,5 e assim sucessivamente, certo? E aqui fica bem fácil, né? Porque a gente vai somar os I's e colocar as tensões para o outro lado e a gente vai ficar com 8I igual a 16, certo? O que eu fiz? Eu somei todas as correntes aqui e puxei para o outro lado. Então, ela ficou positiva, certo? Aí, inverti de novo só para ficar bonitinho o I do lado esquerdo. Aí, aqui eu vou ficar com 8I igual a 16. Então, vou ter a corrente igual a 2 A. I é igual a 16 dividido por 8, que é igual a 2 A. Pronto, eu descobri a corrente de malha. Ah, agora fica fácil, porque eu descobri na corrente de malha, eu consigo descobrir qualquer tensão nos resistores, como aplicando a lei de Ohm, que a gente fez para utilizar nas fórmulas. A tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente, certo? Então, por exemplo, a tensão VR1 é quanto? É R1, que é 3, vezes a corrente I, que é 2, então VR1 é igual a 6 volts. E assim eu consigo descobrir todas as tensões nessa malha utilizando a corrente. Pronto, resolvi o circuito. Resolvi o circuito utilizando a segunda lei de Kirchhoff, que também é conhecida como lei das malhas, e a lei de Ohm, que eu já falei para vocês, que é a principal lei da eletricidade, que vocês não vão passar nessa disciplina se vocês não souberem a lei de Ohm, certo? Então, vamos para mais outro exemplo aqui. Ó, esse exemplo aqui é bem simples, certo? Eu só vou dar umas dicas aí para vocês resolverem, que aqui tem duas malhas, porém, contudo e entretanto, a gente tem uma fonte de corrente aqui. Lembre-se que fonte de corrente, ela vai aplicar uma corrente nesse ramo de valor 6 A, certo? Então, ó, nesse ramo vai ter 6 A de corrente no sentido anti-horário, certo? Então, a gente aqui tem duas malhas, mas uma das correntes de malha já está definido o seu valor, que é quanto? 6 A, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai dizer que a corrente de malha dessa malha está no sentido horário. Isso aí fica a cargo de vocês, certo? Na verdade, não, porque eu coloquei 0,
que a questão já está dizendo que 0 é no sentido da esquerda para a direita. Então, eu já coloquei a corrente de malha no mesmo sentido e eu nomeei com essa mesma corrente. Por quê? Porque aqui a corrente de malha é só ela que está passando, certo? É só a corrente de malha que está passando aqui, diferentemente desse ramo aqui que está entre duas malhas essenciais. Ela faz parte de duas malhas essenciais. Então, a corrente aqui não vai ser de uma malha só. Vai ser uma junção, uma combinação de duas correntes de malha, certo? Eu coloquei IS nesse sentido só para vocês saberem o seguinte. Se a gente colocar nesse sentido, não tem problema nenhum. É só dizer que IS vai ser igual a menos 6 ampere. Por quê? Porque eu sei que 6 ampere é nesse sentido aqui. Então, se eu apliquei que S é no sentido oposto, então a gente vai ter que colocar um sinal negativo para compensar, certo? Para dizer que o sentido, na verdade, é sentido oposto. Tudo bem? Então, ó, se eu colocar a corrente de malha dessa malha aqui nesse sentido, a gente vai ter que colocar ela valendo igual a menos 6 ampere. Se a gente colocar no sentido oposto, aí não. Aí o IS vai valer 6 ampere positivo, certo? E essa corrente aqui? Essa corrente que está passando pelos 50 ohms. Quanto vai ser ela? É só aplicar a lei dos nós aqui, ó. Se eu aplicar a lei dos nós aqui, eu digo que essa corrente aqui é I1, certo? Eu não conheço essa corrente, mas eu sei que I0 está chegando nesse nó e sei que IS também está chegando nesse nó e só tem I1 saindo, utilizando a lei dos nós, que diz o quê? Diz o seguinte, que a soma das correntes que estão entrando no nó é igual à soma das correntes que estão saindo do nó, certo? Então, a gente vai ter que I1 vai ser igual a I0 mais IS, certo? Se a gente tivesse colocado no sentido oposto, IS estaria saindo do nó, então aqui teria um sinal negativo também, certo? Podem testar aí que vocês vão verificar que aqui realmente ficaria I1 igual a I0 menos IS, se eu colocasse esse S no sentido oposto, certo? Então, pronto. I1 vai ser isso, I0 vai ser isso e IS vai ser esse daqui, certo? Lembrando que os elementos que estão participando de duas malhas essenciais vai ter uma corrente diferente das correntes de malha, certo? Os elementos que só participam de uma malha só, aí não, ele vai ser só a corrente de malha. Por exemplo, esse 10 ohms só está passando essa corrente 0. Essa fonte de tensão 120 volts só está passando I0 também. Essa fonte aqui só está passando IS, que é igual a 6 ampere, certo? Então, quando vocês montarem a lei de Kirchhoff, vocês vão conseguir chegar nessa fórmula aqui, ó, que é 120, que está tendo um aumento de tensão, menos esse VR0, que eu chamei aqui, certo? Que é igual a resistência 10 vezes I0, que está aqui, e outra queda de tensão de V1, que é igual a 50 ohms vezes I1. Só que I1 é o que? É I0 mais IS, então eu já substituí aqui. Então, eu vou ficar com essa fórmula aqui, que é só resolver, substitui aqui IS por 6, e eu vou descobrir um I0, que é igual a menos 3 ampere. O que quer dizer esse sinal negativo? Quer dizer que o sentido que eu determinei lá em cima está errado na verdade, certo? Mas não tem problema nenhum. Eu posso dizer que I0 está nesse sentido, só que o I0 a gente vai encontrar que é negativo, certo? Se vocês colocarem lá um multímetro nesse circuito, vocês vão ver que a corrente, na verdade, está vindo desse lado de cá para esse lado de cá, ou seja, da direita para a esquerda, certo? E 1 vai dar 3 ampere. Tentem resolver isso e qualquer dúvida vocês me avisam, certo? Agora sim, olha só. Nesse daqui, a gente vai realmente utilizar um sistema de equações, porque a gente tem duas malhas essenciais. Porque a gente não utilizou nesse daqui? Porque aqui já estava determinado uma das
correntes de malha, então não precisou. Foi só usar a lei dos nós que a gente conseguiu resolver isso daí. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso aqui a gente vai realmente precisar utilizar o sistema de equações para resolver o circuito, certo? O primeiro passo qual era mesmo? Nomear as tensões. Vamos nomear as tensões aqui. Eu nomeei só a das resistências, porque as das tensões a gente já utiliza o valor delas. Não tem problema, certo? Mas eu aconselho a vocês a nomear tudo, tudo bem? Então, pronto. O segundo passo é o quê? Determinar o sentido das correntes de malha. Eu vou fazer o quê? E eu vou chamar essa daqui de 1 e vou dizer que ela está no sentido horário. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Pode ser no sentido anti-horário também, não tem problema. E esse daqui eu também vou deixar no sentido horário, certo? Ou seja, as duas eu estou deixando no sentido horário. Então, vamos fazer o que agora? Definir as polaridades, que é o terceiro passo, certo? Definir as polaridades das tensões. Como a corrente está vindo da esquerda para a direita nesta malha, então o positivo vai ser aqui, o negativo aqui. E em V2 vai ser como? Vai ser... A corrente também está vindo da esquerda para a direita. Então, o positivo vai ser do lado esquerdo, negativo do lado direito, certo? E o componente que está entre as malhas, a gente vai definir uma outra corrente, certo? Poderia ser subindo? Poderia, não tem problema nenhum. Eu fiz I3 descendo, certo? Não tem problema nenhum, tudo bem? Como I3 está descendo, então quer dizer que a polaridade de V3 vai ser como? Se está descendo, então o positivo vai ser em cima e o negativo embaixo, certo? Lembrando, todos os componentes que estão entre duas malhas, que faz parte de mais de uma malha, essencial, certo? Vocês vão nomear uma corrente aleatória, certo? Que não é nem a corrente de malha I1, nem a corrente de malha I2, tudo bem? Aí, vocês vão montar agora as equações da lei das malhas, tudo bem? Da segunda lei de Kirchhoff. Nessa primeira malha, a gente começou daqui de baixo, então daqui para cá teve um aumento de tensão de quanto? De 15 volts. Daqui para cá uma queda de tensão de VR1 e daqui para cá uma queda de tensão de VR3, tudo bem? Igual a zero porque a gente chegou no mesmo ponto que a gente iniciou. A segunda malha, a gente pode começar da onde a gente quiser, certo? Eu comecei daqui de baixo, então daqui para cá tá tendo o que, ó? De menos para mais. Daqui para cá tá tendo um aumento de tensão de VR3. Daqui para cá tá tendo uma queda de tensão, porque está indo do mais para o menos, de valor VR2, então é menos VR2. Daqui para cá está tendo uma queda de tensão de quanto? De 20 volts, igual a zero, porque a gente chegou aonde a gente iniciou, certo? E agora a gente vai utilizar o que? A lei de Ohm para deixar tudo em função das correntes de malha. Então, VR1 vai ser o que? VR1 vai ser 20 vezes I1. VR3. VR3 vai ser o que? R3 vezes I3. Então, vamos lá. Tá aqui, certo? 15 menos R1 vezes I1 menos R3 vezes I3. E quem é I3? Utiliza a lei dos nós nesse ponto e eu vou descobrir que I3, ó, I3 está saindo, I1 está entrando e I2 está saindo. Então, a soma das correntes que entra é igual à soma das correntes que saem. Então, vai ser I1 igual a I2 mais I3, certo? Então, quem é I3? I3 vai ser igual a I1 menos I2, certo? Façam aí os cálculos que vocês vão ver que é justamente isso, tudo bem? Então, eu substituí os valores das resistências, R1 é 20 e R3 é 10, está aqui. E eu substituí também utilizando a lei dos nós nesse ponto, que 3 é igual a I1 menos I2. Agora eu vou fazer uma distributiva aqui, menos 10 vezes I1
menos 10 vezes menos i2, certo? Então, vou ficar com isso aqui. Menos 10 vezes i1 é menos 10 i1. Menos 10 vezes menos i2 dá mais 10 vezes i2, certo? E agora, eu vou somar esses dois aqui. E vou ficar com 15 menos 31 mais 10 e 2 igual a 0. Eu deixo guardadinha essa equação aí simplificada, tudo bem? E vamos partir agora para a segunda equação aqui. Utiliza a lei de Ohm, vou encontrar isso aqui. Faz as substituições, i3 continua sendo i1 menos i2, e i2 continua aqui, r2 é menos 30 agora, certo? Simplifica, faz a distribuição, encontra isso, 10 vezes i1 é 10 i1, 10 vezes menos i2 é menos 10 i2, e agora simplifica e temos essa outra equação aqui. Agora a gente tem duas equações e duas incógnitas. Quais são as incógnitas? As correntes de malha, I1 e I2, estão vendo? Então, a gente vai deixar essas duas equações aqui e vamos fazer o seguinte. Olha o que eu fiz, ó. Eu passei as fontes de tensão, certo? O valor das fontes de tensão para o outro lado. Então, eu encontrei isso daqui, tudo bem? E agora, como é que eu vou resolver esse sistema de equações? Existem duas formas, certo? Lembre-se de deixar I1 embaixo de I1 e I2 embaixo de I2, certo? E agora, existem duas formas. A primeira forma é tentar igualar um desses fatores aqui, certo? Ou igualo e deixo de forma com sinal oposto, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar essa segunda equação por 3, tudo multiplicado por 3. Então, vai ser 10 vezes 3 dá 30, porque eu posso, quando eu somar essas duas equações, eu vou anular I1. Olha, veja bem, eu vou anular I1 se eu multiplicar isso por 3, porque aqui vai ficar 30 e aqui menos 30. Quando eu somar as duas equações, I1 vai pegar o beco, certo? Então, eu vou fazer 3 vezes 10, 3 vezes menos 40 e 3 vezes 20. Eu vou ficar com isso aqui agora. E agora eu vou somar as duas equações. Corta esse com esse e eu vou ficar com menos 110 vezes 2 igual a 45, que é igual a 60 menos 15, certo? Porque eu multipliquei 3 vezes 20 é 60, certo? Aí, quando eu somo esses dois, eu vou ficar com 45. E aqui, menos 120 mais 10 dá igual a menos 110 e 2. E agora fica fácil. Olha, eu só tenho uma incógnita, que é só passar o menos 10 para o outro lado. E eu vou ficar 45 dividido por menos 110, que é aproximadamente igual a menos 0,41 ampere. Agora, com esse resultado, é só fazer o quê? Só jogar em uma dessas duas equações que eu descubro o valor de I1. I1 vai ser aproximadamente 0,36 ampere. Sabendo disso, eu sei qual o valor de I3 por causa da lei dos nós, que é igual a 0,77 ampere. Eu sabendo todas as correntes, eu consigo descobrir todas as tensões. Muito fácil, utilizando lei de Ohm. Lembrando que tensão é igual a resistência vezes corrente, certo? A outra forma de fazer é o seguinte, voltei aqui para as nossas duas equações. E fazer o seguinte, isolar um desses termos aqui, ou I1 ou I2, em uma das equações. Eu vou escolher essa de baixo aqui. Aí eu vou ficar, isolando I1, eu vou ficar com 20 mais 42 dividido por 10. Agora, eu tenho isso aqui e vou substituir na outra equação, certo? Tem que ser na outra. Porque se você substituir aqui, você vai encontrar que 0 é igual a 0. Ou seja, não serve de nada, certo? Então, pronto. Aqui, vocês vão substituir. Se vocês isolaram nessa equação, vocês vão substituir na outra equação, certo?
Substituindo nessa outra, vocês encontram exatamente esses valores aqui, certo? Não tem dificuldade nenhuma. Vocês podem usar esse método ou este método. Eu prefiro esse primeiro aqui, certo? Eu prefiro, para mim. Vocês fazem o que vocês quiserem, tudo bem? E a gente pode verificar se a gente acertou esses valores, certo? No simulador. Ou seja, se vocês tiverem dificuldades de identificar, com dúvidas, se vocês acertaram ou não os valores, então é só colocar no simulador que a gente vai verificar o valor. Vamos lá. Tá indo, pronto. Tá aqui. Aqui já está simulando. Olha só. 20 ohms, 10 ohms, 30 ohms. Essa tensão aqui de 15 volts e essa tensão aqui de 20 volts. A corrente nesse resistor aqui, ó, deu 363 mA, que é aproximadamente igual a 0,36 A, que foi o que a gente descobriu lá. E a corrente nessa outra malha aqui deu 409 mA, que é aproximadamente igual a 0,41 A, que foi o que a gente descobriu no nosso circuito. E esse daqui, teoricamente, vai dar aproximadamente 0,77. Vamos ver? Ó, deu 772 mA. Tá aqui, certo aqui embaixo. 772 mA, que é aproximadamente igual a 0,77 A, certo? Então, deu tudo que a gente fez, tudo certinho, sem problema nenhum. Tá aqui, ó. Tudo bem certinho. Lembrando que a gente fez tudo em ampere e lá está em miliampere, certo? É só multiplicar por 1000 aqui, que a gente consegue aqueles valores. Aqui tem outros circuitos que vocês podem fazer para testar, certo? Exemplos. Os valores estão aqui. Aqui tem outro exemplo. Testem aí, certo? A resistência deu 4 ohms nesse caso. E a gente vai finalizar por aqui, certo? Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Basicamente, a gente vai, nesse primeiro módulo, a gente só vai até este assunto, certo? Depois, a gente vai continuar com a eletricidade só no próximo ano. Próximas aulas aqui do canal vão ser de eletrônica agora, tudo bem? E até mais, galera. Até a próxima aula. Boa sorte aí para vocês. Bons estudos.